Então vamos para a nossa revisão de equilíbrio químico, resolver algumas questões aqui. Primeira delas, questão de 2025 do PISM 3, diz o seguinte: a indústria carboquímica utiliza o carbono para gerar diferentes produtos. Na produção de carbeto de cálcio, o carbonato de cálcio calcário é decomposto na primeira etapa da reação. Aí a gente tem a reação aqui do carbonato de cálcio, que foi aqui indicado pela questão, né? Quem que era o carbonato de cálcio, calcário, e formando óxido de cálcio e o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Na segunda etapa, o dióxido de cálcio, CaCO, cal virgem, reage com a grafita. Então, aqui a gente tem o óxido de cálcio, a grafita, formando o carbonato de cálcio também, que lá no enunciado a questão falou quem era. Analisando as duas equações químicas, podemos afirmar que, vamos lá analisar letras por letras para a gente descobrir o que está correto aqui. Letra A. A decomposição do carbonato de cálcio é acelerada pela diminuição da temperatura. A decomposição, a gente está falando do processo que ocorre da esquerda para a direita, nesse sentido aqui. Bom, a gente tem dados de temperatura aqui da reação, que a gente diz que é a reação direta, que é a da decomposição. E a gente observa que essa reação, ela é uma reação endotérmica. Por quê? O ΔH é maior que zero. Endotérmica. Dentro de equilíbrio químico, a gente tem a seguinte ideia. Se eu aumento a temperatura de um composto, eu desloco o equilíbrio, desloca para o sentido endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o lado exotérmico, tá? E numa reação como essa, se a reação direta ela é endotérmica, a reação inversa ela vai ser exotérmica. Então, a reação de formação ali do carbonato ela vai ser exotérmica. Se eu diminuir a temperatura, nesse caso, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado exotérmico, ou seja, de formação do carbonato de cálcio, não para a decomposição. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Letra B, a primeira e a segunda etapa envolvem reações de oxo-redução. O que seria uma reação de oxo-redução? Seria aquela reação em que você tem uma variação de NOx. Bom, rapidamente calculando o NOx aqui, né? O cálcio é mais 2, o oxigênio menos 2. Então, aqui, mais 2 vezes 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Então, do carbono aqui seria mais 4. Aqui vai ser mais 2 e menos 2, que é tabelado, do oxigênio. Menos 2 vezes 4, menos 4, então aqui tem menos 4. A primeira reação já não é uma reação de oxo-redução. A segunda até, aliás, a segunda não, a primeira não é. Então aqui a gente não tem uma reação de oxo-redução. As duas não são oxo-redução. Letra C. Em ambas as etapas, há produção de gás carbônico, que é prejudicial ao meio ambiente. Vamos lá, gás carbônico, ele é conhecido como dióxido de carbono, né? É o dióxido. Por que ele é chamado de dióxido de carbono? Porque ele tem 2 oxigênios, dióxido de carbono. Aqui a gente tem a formação do CO, que é o monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Não dióxido de carbono ou gás carbônico. Aqui tudo bem na primeira reação, mas na segunda a gente tem a formação do monóxido de carbono, então essa também não seria a alternativa. D. Na primeira etapa, a formação de um gás que ao reagir com a água diminui o pH do meio. A gente tem a formação ali de um gás, que é um óxido, que é o que se referiu à letra C, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico. O gás carbônico, ao ter contato com a água, ele vai, como ele é um óxido ácido, formado por um ametal aqui, ele é um óxido ácido, ele vai formar
o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é um óxido ácido, então ele vai aumentar a acidez, vai aumentar a concentração de H3 ou mais em solução, vai aumentar essa concentração e, consequentemente, vai diminuir o pH, porque o pH, quanto menor, quanto mais próximo de 1, de 0 ali, mais ácido a substância vai ser. Então, essa letra D aqui, ela está correta. O carbonato, o calcário, quando em solução aquosa, tem a sua solubilidade alterada pelo pH. O calcário, quando a gente coloca um sal em água, a gente vai ter a formação ali, né, um processo de dissociação iônica, que é a formação do cálcio, do íon, no cátion, no caso o cálcio 2+, e do ânion aqui, que seria o carbonato. Isso aqui, esse composto aqui, ele vai alterar o pH, né? Ele vai reagir com a água, vai tornar o pH mais básico do carbonato, né? Ele vai alterar, vai tornar o pH mais alto. Mas, com relação à solubilidade, né? O pH, ele vai modificar, mas também os íons, quando esses íons eles têm carga a partir de 2 ou mais, essa solubilidade ela também vai ser alterada, tá? Íons muito solúveis em água são aqueles que têm cargas unitárias, que não é o caso do carbonato de cálcio. Então, outros fatores vão influenciar ali, não somente o pH. Então, essa resposta ela também está incorreta.